é o período mais crítico dessa interação que está acontecendo. A miniaturização do perispírito, não é? E ele está se ligando molécula a molécula, né? Então os três é o período mais crítico. É a fusão, é o olho do furacão. Esquece casal. Esquece casal. Pensa no conceito de concepção, independente de gravidez. Pensa no conceito de concepção de qualquer coisa. Quando você concebeu vir morar em Poços de Caldas, já começou a vir morar em Poços de Caldas. Entendeu? Você já começou. Esquece o contexto. Pensa no conceito. Tá? Então, quando você, lá na tua adolescência, você, por exemplo, projetou que com 30 anos você iria encontrar a sua bela aí, ó, do lado, que você iria ter, já tinha uma concepção, a ideia já estava lá. E aí, podemos retomar, gente? Tá todo mundo aí? Tem uns lugarzinhos com umas bolsas, tudo bem? Tem espíritos aí, né? Bom, uma pessoa no banheiro me falou assim: não esqueça os adotados, tá bom? Então olha só, do ponto de vista da lei, tá tudo certo. O adotado é o filho que você precisa, é o filho que você atraiu. Então, do ponto de vista da lei, você também concebeu. Ok? A única diferença que eu acho importante nós ressaltarmos é que, vamos lembrar Dr. Bruce Lipton, no seu livro Evolução Espontânea. Bruce Lipton, para quem não conhece, ele é PhD em biologia, e ele é físico, e ele é o pai da epigenética. Epigenética é a nova biologia. A biologia que nós aprendemos nos bancos escolares defendia o determinismo genético. A nova biologia postula que não há determinismo genético. O que significa isso? Seu pai era diabético, então você vai ter diabetes? Não. Já está comprovado que, mesmo você trazendo os genes de todas as doenças, você só vai desenvolver se você quiser. Isso é assunto para outra palestra. Se vocês quiserem, também tem o DVD. É o Plim Plim. Bom, Dr. Bruce Lipton, na sua obra Evolução Espontânea, na página 89, ele nos fala que o espírito reencarnante, vejam, nós não somos corpos, nós somos espíritos. O nosso corpo é instrumento da nossa manifestação. Ele é a vitrine do que você sente e pensa, ok? O seu corpo sem você não é coisa nenhuma. Você é o espírito. Então o Dr. Bruce Lipton nos conta ali que o espírito, ele está percebendo a rejeição. E aí quando ele percebe a rejeição, porque a mãe, por alguma razão, está rejeitando, ou então está programando que vai doá-lo após o parto, este sentimento, este pensamento, ele se torna, ele é um impulso elétrico. Quando você pensa qualquer coisa, você está mandando um impulso elétrico para o seu sistema nervoso central. Esse impulso elétrico, ele vai se tornar em química em você. Então a química da rejeição, do sentimento de rejeição, vai varar a placenta. E vai imprimir na biologia do ser que reencarna a rejeição. Então ele já vai trazer nos refolhos da sua alma
o sentimento de rejeição e imprimido na sua biologia a rejeição. Portanto, por mais que ele seja adotado por uma pessoa que é tudo de bom e tal, e por mais que ele diga que é feliz, que está tudo bem, não é verdade. Dentro dele, ele carrega aquela pergunta que nunca quer calar: por que que não me quiseram? Como assim? Por que que eu não fui amado? Né? E isso aí é possível gerar muitos problemas. Porque como ele carrega aquilo, ele vai ficar testando esse amor o tempo todo. É muito comum eu atender mães que adotaram e que são maravilhosas, o pai é dedicado, mas o filho parece que quer mais, e testa. Então a gente faz todo um trabalho para o pai e a mãe entender que aquilo é uma demanda dele, que não tem a ver com você. Nossa, mas eu sou tão boa, gente, eu faço tudo, esse menino é desse jeito. Então é uma demanda dele, você não vai conseguir. Você vai conseguir alguns progressos, e às vezes não vai ser nesta vida. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, ingratidão dos pais, ingratidão dos filhos e laço de família, no parágrafo 16, os Espíritos nos dizem que se depois que nós fizemos tudo, independente de ser adotado ou não, depois que nós fizemos tudo, se o Espírito resolver tomar outro caminho, a gente vai ficar triste porque a gente o ama. Mas vai estar com a consciência tranquila que fez a sua parte. E é importante nós lembrarmos que se nós somos imortais, gente, já pensou que legal? Que sentimento de satisfação maravilhoso você vai sentir quando, em alguma instância da vida, esse espírito encontrar você e falar assim: mãe, caiu a ficha. Mesmo que leve muitas encarnações, ele vai falar para você. Não é legal isso? Olha só, eu fui casada há 20 anos no meu primeiro casamento, e hoje eu e meu ex-marido, nós somos muito amigos, conversamos muito, e várias vezes ele me disse assim: lembra quando você me falava tal coisa? Você acredita que só agora eu entendi? Amém. Que seja assim. Então já pensou a satisfação que você vai ter? O seu filho, o espírito que esteve seu filho dizendo assim: mãe ou pai, valeu, que bom, porque isso vai ficar na bagagem dele. Bom, então vamos lá. Vou tentar ser mais rápida, porque eu queria que vocês participassem mais. E aí, pelo jeito, por causa da hora, vai ser complicado. Vou tentar ser mais rápida. Vamos lá. 0 a 10 anos. 0 a 10 anos... a criança não abstrai, ela pensa sempre do ponto de vista concreto. O que significa isso? Não abstrai, não cai a ficha, ela não consegue entender o que está por trás das palavras. Então ela entende tudo no concreto: pau é pau e pedra é pedra. A maioria de nós aqui, que temos como eu 20 anos, tivemos problemas em matemática. Por quê? Porque naquela época nossa não tinha a psicologia do desenvolvimento de Piaget. E aí nós aprendíamos na tabuada, lembra? 1 mais 1, 2. 1 mais 1 o quê? 2 mais 2, 4. 2 mais 2 o quê? E aí quando veio o construtivismo de Piaget, os professores começaram a trabalhar obedecendo o momento cognitivo que a criança está. Então, olha, agora ele fica doido, que eu não posso me mexer. Uma garrafa mais uma garrafa, 2 garrafas. Concreto.
tô vendo, pegando. Ah, que legal! Aí você vai entender. Então a criança de 0 a 10, ela não abstrai. Então quando você vai no supermercado, no shopping, e a criança vira e fala assim: ah, eu quero tal coisa, eu quero. Aí você fala para ela assim: hoje não. Tá pensando que dinheiro cai do céu? O que você falou para ela? Nada. Você não respondeu o que ela quer. Ela vai continuar querendo o que ela quer, e talvez ela pense um monte de nota voando assim, mas ela não sabe o que você está querendo dizer. Então lembrem-se disso, criança de 0 a 10 não abstrai. Vou lembrar para vocês de uma situação minha. Eu acho interessante vocês todos começarem a lembrar das histórias de vocês, para vocês poderem ajudar outras pessoas, as professoras dos filhos de vocês e vocês próprios a interagir com as crianças e os adolescentes. Por que eu trago os conceitos da psicologia? Para a gente poder casar com a doutrina, entender o momento que o espírito está vivenciando, para poder ajudá-lo nesse progresso. Senão fica difícil. Olha só, eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, não faz tanto tempo assim, né? Aí eu estava na aula de educação física, lá na França. Lembra que eu falei para vocês que eu sou da França? Esqueceram já? Então, eu estava lá na aula, e aí a professora entrou. Olha só, eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, com 7, 8 anos, sei lá, não lembro, mais ou menos. E aquela professora grande, aquela professora para criança sabe tudo. Nossa, ela é até professora, entendeu? Então, eu vi a professora entrando, aí a gente estava tudo assim no pátio, né? A professora chegou. Olá, meu nome é Ieda. Faz tempo, hein? Eu lembro. Meu nome é Ieda, eu sou a nova professora de educação física de vocês. Olha só, eu vou até a secretaria pegar um material e já volto. Fiquem bem aí. Aí saiu, olhou para trás e falou assim: olha a balbúrdia. E aí eu fiquei pensando, o que era balbúrdia? Olha a balbúrdia. Aí eu fiquei pensando que era um monstro muito grande, que até ela voltar da secretaria era melhor eu nem me mexer. E fiquei lá. Não apareceu a balbúrdia. E depois de muitos anos é que eu fui descobrir que balbúrdia, para quem não sabe, é bagunça. Olha que interessante nós pensarmos isso do ponto de vista psíquico. Minha mãe, aquela mulher grande que sabe tudo, ela disse que a família do meu pai não vale nada. Mas o que é não valer nada? Porque eu vou lá e todo mundo é legal comigo. Então, é interessante nós pensarmos em como a gente está contribuindo. Os comandos, Dr. Bruce Lipton, também nesse livro Evolução Espontânea, na página 224, ele nos convida a refletir sobre várias pesquisas que atestam que a maioria dos nossos comportamentos, atitudes, pensamentos e posturas foram condicionados. De tanto você ouvir, acabei de conversar com uma pessoa sobre isso, né? De tanto você ouvir que você é um boca mole, você se constrói assim. Porque quem está falando isso são as pessoas mais importantes da sua vida. E elas estão falando numa fase que seu psiquismo está totalmente à mercê.
Então você vai estar lá com 40 anos dizendo para mim, meu pai a vida toda já me disse mesmo que nada ia dar certo, por isso que eu não paro em emprego nenhum. Então você está lá com um comando e aí você se sabota. Haja psicoterapia para te ajudar. De 0 a 10 a criança não abstrai. Eu vou trazer um último exemplo para vocês e passar para a fase seguinte, senão vai ficar tarde. Eu estava supervisionando uma psicóloga que atende só crianças lá na minha clínica. E aí ela disse assim, se eu podia conversar com um menininho lá que estava dando problema. E aí eu fui conversar. E ele disse assim, atentem bem, tá? Ele disse assim, quando a gente morre, aí as pessoas pegam a gente e aí põe dentro de um caixão. Aí ele estava falando isso para mim em tom de pergunta, misturado com afirmação e precisando que eu dissesse aham. Ele falou assim, não, aí as pessoas pegam a gente, aí põe num caixão, aí cava um buracão, aí joga terra, e ficou me olhando, tipo assim, você não vai falar que é isso mesmo, né? Aí eu falei, é isso. Mas por que você está falando isso? Aí ele falou assim, sabe o que é? O pai dele é separado da mãe, tá? Eu acordei, aí a minha mãe estava falando no telefone com meu pai. Aí eu fiquei na porta, quer que eu te mostro? Quer que eu te mostro? Aí eu falei, quero. Aí eu fui lá e fiquei assim na porta. Aí eu ouvi a minha mãe falando, quer que eu te mostro? Aí eu falei, quero. Aí ele pegou um negócio lá e fez que era o telefone. Aí minha mãe pegou e falou assim, cachorro, sem vergonha, tá bom, desgraçado. A partir de hoje, olha só, criança de 0 a 10 não abstrai. Ela entende tudo no concreto. Pau é pau e pedra é pedra. A partir de hoje, você morreu. Aí ele ouviu. Então meu pai morreu. Então vão pegar ele, pôr no caixão, tá? E aí quando a mãe dele viu que ele estava ouvindo, ao invés de consertar, piorou. Virou para ele e falou assim, você tá aí, é isso mesmo que você ouviu. A partir de hoje seu pai morreu. Eu quero que vocês se coloquem no lugar da criança, tá? Do nó que ficou na cabeça dele. E aí ele foi para a vidinha dele, adotou alguns comportamentos estranhos, que afinal de contas meu pai morreu, não vou mais ver meu pai, sei lá o que estava passando na cabeça dele. E aí ele estava na escola, depois de... O pai tinha que ver cada fim de semana, né? Um fim de semana sim, um fim de semana não. E aí ele estava na escola na sexta-feira e o pai apareceu lá para buscar ele. Se coloca no lugar dele. A professora chegou e disse, seu pai está aí. Ele... Seria cômico se não fosse trágico. Como que eu vou crescer dando credibilidade a mulheres? Mulheres não são confiáveis. A mulher mais importante da minha vida me pregou peças. Logo, eu vou parar no consultório da doutora Deusa com o pé atrás com mulheres. E aí eu tenho dificuldade de me vincular. Porque mulher é um bichinho ruim. É um bichinho esquisito. Foi isso que eu aprendi.
Muito bem, 11 anos. 11 anos, 0 a 10 a criança não abstrai. A partir dos 11, a lógica começa a se instalar. Dos 11 aos 14 é o processo crítico de instalação da lógica. As fichas começam a cair, mas é um processo. Então a criança, o pré-adolescente dos 11 aos 14, ele está na fase do comportamento vicário. O que significa vicário? De imitação, tá ligado? Então eu vejo a Malhação, velho, e aí eu começo tá ligado? Tipo assim, velho. Eu repito comportamentos, eu repito posturas, eu repito atitudes, eu repito falas que às vezes eu nem sei o que é. Olha a importância do papai e da mamãe, neste período, está fornecendo o modelo mais próximo do ideal possível, tá? Porque a gente não é perfeito. Mais próximo do ideal possível. Porque eles vão imitar. Às vezes eles vão repetir palavras que eles nem sabem. Olha, eu ouço na música que a mulher é vaca. Mas vaca não é a vaca lá do curral, lá que dá leite? Mas é uma confusão, como que é isso? Aí eu aprendo um funk. E a letra do funk, ela é muito instruidora. Ela me ajuda bastante a consolidar conceitos e valores. Isso dá uma confusão, tá ligado? E aí vocês vão dizer assim, tá, mas a senhora quer que a gente leve os filhos o dia todo na igreja, todo dia, que eles fiquem cantando só Nossa Senhora me dê a mão, cuida bem do meu coração. Não. Mas é interessante que nós pensemos que é nessa fase que o psiquismo está totalmente permeável. Eu trabalho há 30 anos na Seara, com pais, enquanto as crianças estão sendo evangelizadas, os pais ficam num salão como esse aqui comigo, discutindo temas relacionados à família, tendo como pano de fundo o evangelho e como coluna de sustentação a doutrina dos espíritos e também a psicologia, que é minha área. A maioria dos pais, ultimamente até que tem melhorado, mas a maioria dos pais, sabe o que faz? A Seara, o centro espírita, fica do lado de um shopping. Então os pais pegam os filhos, depositam na Seara, vai lá com a tia Deusa, vai, ela é bem legal. E vai para o shopping. Se coloca no lugar do espírito que está ali, criança, pré-adolescente, recebendo dos pais o norte. Por que meu pai e minha mãe me jogam ali com aquela tia legal, que é bom para mim? Eu ouço os pais falar, vai, é bom para você. Mas por que é bom para você e eu vou para o shopping? Não bate, né? Vou dar para vocês um exemplo rapidinho do que seja um comportamento vicário para eu poder passar para o próximo. Eu estava dando uma palestra para 500 adolescentes na região de Cotia, em São Paulo. E aí na primeira fileira tinha um menino de 14 anos com uma camiseta do Che Guevara. E aí eu chamei ele e falei para ele assim, quem é esse na sua camiseta? Ele falou assim, o Che. Assim, mó íntimo. Aí eu falei, o Che. Que mais? Ele falou, que mais o que, velho? Aí eu falei assim, olha, explica para os seus amigos aqui, fala sobre ele. Nossa! O cara assim, moirado, tá ligado? Tipo, tudo a ver, velho. Tipo, é isso, tá ligado?
Tipo assim. Tipo. Ontem, quando a gente chegou em casa não, no hotel aqui, depois da balada com esses dois aqui, ó, tava passando um programa de entrevista lá, que eu não lembro qual que era, e o moço estava entrevistando uma mulher lindíssima, que está fazendo um papel aí na Record. E ela era só lindíssima, porque ele fez 3 perguntas para ela. Como é que está sendo fazer esse papel? Ela falou, nossa, mó legal. E aí ele disse assim, como é que é para você essa experiência de ir para outro país? Eu vi que você entrou num lago, 3 graus, como é que foi essa experiência? Ela falou, nossa, mó legal. E a terceira pergunta, alô, alô, Poços de Caldas, qual foi a resposta? Mó legal. Né? Dos 14 aos 17, na verdade dos 15, né? A chamada fase da balança que a gente fala. Por que balança? Balança de uma forma vulgar que a gente fala, tá? Por quê? Porque é a fase que ele vai assumir a identidade dele. Adolescer, do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto. E esse para denuncia uma transição. E as perguntas que pululam a mente do espírito que adolesce são mais ou menos assim. Eu sou bonito? Será que alguém vai casar comigo? Eu tenho que fazer vestibular? Que profissão que eu vou fazer? Eu vou ficar igual meu pai? Eu vou ficar igual minha mãe? Eu vou ficar igual meu tio? Mais ou menos assim. Então, é uma crise diária. O adolescente acorda pensando em jogar uma bomba em Poços de Caldas. Aí, meio-dia, ele pensa assim, não, vou jogar só aqui em casa mesmo. Aí, na metade da tarde, ele fala assim, não, vou deixar todo mundo vivo e eu me mato. Aí, 18 horas, ele pensa assim, não, melhor ficar vivo, amanhã eu vejo. O que o papai e a mamãe devem fazer nessa fase? Jamais se desesperar. Freud, o pai da psicanálise, dizia que o nosso filho adolescente nos mata todos os dias e que é dever dos pais ressuscitar. Então lembra disso. Quando o seu filho entra em casa e fala assim, eu não aguento mais morar em Poços de Caldas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me matar. Não entre em pânico. O que está por trás dessa fala é um espírito cheio de questões. Que vida é essa? Para que serve? Por que nessa família? O que eu vou ser? O que eu vou fazer? E aí, a maioria dos psicólogos, as pessoas falam assim, você é psicóloga espírita. Qual que é a diferença? Toda a diferença. Porque eu vou olhar para aquele ser como um ser que transcende. Eu não vou olhar para um comportamento. A maioria dos psicólogos, principalmente não sendo espírita, vai dizer que o adolescente está assim por causa dos hormônios. Os hormônios é efeito. Você é alguém que sente e que pensa e que molda a sua biologia. Então, o adolescente, ele está nessa fase. E aí, por causa dos conflitos e da angústia, ele manipula a biologia dele. E aí o hormônio tende a ser a concretização do conflito. Então, na hora que ele falar para você, vou me matar, não entre em pânico. De preferência, deixa ele. E mais tarde você fala para ele, filho, você sabe que eu também, várias vezes quando eu estava na sua idade, eu pensei em me matar.
Nossa, vai ser maravilhoso para ele. Ah, então meu pai, minha mãe, aquelas pessoas grandes que sabem tudo, que resolvem tudo, também sentiram isso e sobreviveram. Ah, então tá tudo bem. Então eu também vou sobreviver. Então lembra disso, ressuscitar. Ressuscita. O seu filho, ele precisa perceber um porto seguro em você. Se seu filho vem para você e fala assim, ai, o trovão, tô com medo. E aí você abraça ele e fala, eu também. Você vai gerar nele mais insegurança. Então o que o filho precisa nessa fase? De porto seguro. É nessa fase que os adolescentes vão para as drogas. Por quê? Porque a droga dá uma sensação de poder. Gera uma sensação de eu posso tudo, eu resolvo tudo, eu sou invencível. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro O Consolador, na pergunta 110, qual a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? A família. É lá que nós receberemos os principais norteadores que nos ajudarão a consolidar uma personalidade que fará diferença positiva no mundo. Pergunta 121, do mesmo livro Consolador. Perguntaram para Emmanuel, o ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? Sabe aquela sua amiga que você encontra no shopping? E ela fala para você assim, ai, você sabe que meu filho tão bom, a cabeça tão boa, menina. De repente, do nada, lembra da frase do nada? O menino está com a cabeça virada. Está me enlouquecendo. Aí a sua amiga fala assim, ai, olha, é as companhias. Vai ver com quem que ele está andando. Vamos perguntar para Emmanuel. O ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde, sim, a ponto de alterar alguma característica da personalidade. Porém, é depois do porém que vem a resposta, tá? Você já foi pedir aumento para o seu chefe? E aí você fala para ele assim, então, e aí, vai sair aquele aumento? Aí ele fala assim, vai, porém, é depois do porém. Então Emmanuel diz assim, o ambiente influencia, ele diz sim, a ponto de alterar alguma característica da personalidade. Porém, os corações esclarecidos estarão mais aptos a fazer a diferença no mundo. E aí eu lhes pergunto, como esclarecer um coração? Para na hora que o espírito, na fase da adolescência, ele lança a mão desses esclarecimentos que gerarão nele segurança para continuar. Como esclarecer? Que tal a evangelização? Que tal colocar Deus na vida do seu filho? Se eu tivesse que dar uma dica de ouro, todos os adolescentes que eu atendi até hoje, perdidos, que tinham tudo materialmente, mas não tinham o essencial, faltava Deus. Ou, se vocês quiserem, eles se achavam Deus. Porque quem não tem Deus na vida vai testar seus próprios poderes, se achando Deus. Vai entrar no carro e vai fazer racha, vai pegar todas, porque não aprendeu que tem que fazer para o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Não aprendeu que você não tem que usar, o outro não é coisa para você sair beijando muito. Beijar muito é bom, mas de preferência uma pessoa só, porque você vai criar um vínculo, e o vínculo afetivo é o que nutre na saúde, na tristeza, na alegria, não é assim? Você beija e vai embora,
você leva afeto e você fica sem libido, você fica fragilizado, e aí você vai ter angústia sem nome, você vai acordar achando que a vida é vazia, que não tem graça, que não tem sentido, se sentir usado, e é terrível isso. Muito bom. A última fase, só para a gente fechar, dos 16 aos 18, é a fase da construção do raciocínio indutivo. Raciocínio indutivo é o raciocínio de consequência. É o raciocínio chamado de laboratorial. É por isso que os adolescentes adoram a aula de laboratório. Então, lá no laboratório, eles estão manipulando no concreto aquilo que está acontecendo dentro deles, na mente deles, que é essa consolidação da lógica e o raciocínio de consequência. Então, quando você diz para um adolescente assim, se você fizer isso, vai acontecer isso, ele não faz esse finalzinho aqui. É por isso que a maioria dos tratamentos para drogadictos trabalha no concreto e nunca com a consequência. Se for trabalhar com a consequência, vai trabalhar no concreto. O que significa isso? Vai levar o adolescente num lugar onde alguém usou muita droga e está morrendo. Vai mostrar para o adolescente que o Renato Russo morreu, que a Amy Winehouse morreu, que o Chorão morreu. Entende? Que o Justin Bieber faz umas coisinhas aí típicas de quem está perdido, que não teve Deus, que não fez evangelização, que não tem religião. Então, olha só, eu não estou falando de religião, estou falando de colocar Deus na vida do seu filho. Como que a gente coloca Deus na vida do filho? Por exemplo, independente de religião. Por exemplo, fazendo evangelho no lar. Ah, Deus, mas evangelho no lar não dá tempo, eu trabalho fora, eu chego tarde, aí quando eu chego meu marido não está, nunca dá certo, não sei o que, não sei o que. Ninguém está falando de ritual. No livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, o espírito é Néio Lúcio, na primeira lição, o espírito de Néio Lúcio nos conta que Jesus havia chegado de uma pescaria com os discípulos, estavam todos sentados na frente da casa de Pedro, e Jesus percebeu que eles estavam conversando um monte de coisas que não levava a canto nenhum. Tipo assim, na linguagem de hoje, abobrinha, tá ligado? E aí, segundo Néio Lúcio, Jesus naquele momento resolveu mudar o rumo da prosa. Nas palavras de Néio Lúcio, estava instaurado o primeiro evangelho no lar. Ora, esclarecer o coração do seu filho pode ser fazer evangelho no lar, mudando o rumo da prosa na sua casa. Outro dia, eu fui na CIA com meu filho falou assim, mãe, você fica aqui sentada me esperando enquanto eu vou provar um negócio? Falei, fico. Fiquei ali sentada esperando. Apareceu um casal com 2 crianças gêmeas, mais ou menos 5, 6 anos. E aí a mãe virou para o marido e falou assim, nossa, bem, e aí, como é que a gente vai fazer? Os 2 querem ficar comigo, e eu não aguento os 2 juntos assim. Aí o marido falou assim, não, é fácil, eu levo um e você fica com o outro. Ah, então feito, as crianças não gostaram muito, né? Mas aí o marido foi e ela ficou. Aí ela virou para o menino e falou assim, ó, você senta aqui, tá? O menino sentou de perninha de índio. Você senta aqui, ó, pegou uma revistinha da CIA. Mó interessante, né? Pegou a revistinha da CIA e falou para ele, olha, você fica aí, fica olhando essa revista que eu vou entrar, daqui a pouco eu volto, tá? Tá. Aí entrou e eu fiquei ali sentado e o menininho começou a folhear. Sabe quando você folheia que não está nem olhando? Né? Aí ele passava assim a página, olhando para o teto, começou a cantar. Um funk, tá ligado? No meio da CIA. Com todas aquelas palavras profundas. E a CIA, as pessoas passando e olhando. E eu comecei a ficar com vergonha. Porque eu pensei assim, estão achando que o menino é meu filho, né? Vou sair daqui. E aí eu saí.
E depois eu comentei com ele. Eu falei assim, olha, se aquele menino com 6 anos, ele sabia a letra inteira, e ele falava palavras ali que certamente ele não faz a menor ideia do que seja, mas ele já está imprimindo isso. Se ele canta com aquela naturalidade, como se estivesse escovando os dentes, é porque aquilo faz parte. E por que não trazer para o seu ambiente Deus? Que ele faça parte do ambiente, desde cedo. De repente dá certo. Então a dica é essa. Nessa fase do raciocínio indutivo, os adolescentes, eles não têm memória anterógrada. Então as mães que chegam em casa e falam assim, ó, ô Joãozinho, chegou da escola, guarda a mochila, tira o tênis e vem almoçar. Se ele lembrar de vir almoçar, já tá bom. Tá? As mães me procuram e falam assim, Deusa, pelo amor de Deus, acho que ele é doido. Porque olha, você sabia, eu falei para ele, eu te juro que eu falei, mas ele disse que não falei, né? Então eles não gravam. Nunca dê 2, 3 ordens ao mesmo tempo, ok? E toda vez que você for dar uma ordem, tente colocar afeto junto, tá bom? O que é colocar afeto junto? Eu falava isso para os meus filhos. Meu filho mais velho, Rodolfo. Rodolfo, já guardou o tênis, filho? Eu te amo, viu? Porque junto com a raivinha que eles sentem, porque eles vão sentir raiva, tá? Igual todos nós sentimos pontualmente do nosso pai e da nossa mãe. Naquele dia que você queria ir naquele lugar, sua mãe não deixou, ai que ódio, né? Depois você sente culpa, ai minha mãe, ai... né? Mas a gente sentiu. Então eu falava, olha filho, acho que você esqueceu de arrumar o lençol. Te amo, viu? Então lembra de colocar afeto junto. Outra coisa importante nessa fase, o que o adolescente, o doutor Ivan Capelato, ele é psiquiatra, especializado em adolescência. No livro dele, Diálogos sobre Afetividade, ele nos ensina que a pior coisa que um pai ou uma mãe pode fazer com um filho que adolesce é mais ou menos isso. A mãe está sentada vendo TV, e aí o filho fala assim, mãe, eu vou sair, tá? E a mãe fala assim, tá. Pior coisa. Segundo ele, a mãe ou o pai deve virar para o filho e falar assim, filho, para onde você está indo? Com quem que você vai? Que hora que você volta? Você está com algum dinheiro no bolso? Se você precisar de alguma coisa lá onde você estiver, você me liga. Aí vocês vão dizer assim, nossa Deus, mas os adolescentes odeiam isso. Odeiam, aparentemente. Mas dentro deles, sabe o que eles levam com ele? O cuidado. Alguém se importa comigo. E é deste sentimento que ele precisa quando alguém chama ele para experimentar maconha. É desse sentimento que ele precisa quando alguém chama ele para experimentar o êxtase. Ok? Então lembrem-se disso. E aí vem a última fase, que é a partir dos 18, né? Que é a fase do raciocínio formal. Segundo Piaget, nem todo mundo consegue obter sucesso, cognitivamente falando, nessa fase. E isso bate com o que nós aprendemos na doutrina sobre a questão evolutiva. Está cada um no seu patamar evolutivo, de entendimento, não é? Então, a fase do raciocínio formal é quando você pensa sobre o que você pensa. E aí você consegue relativizar. Quando a criança é pequena, você fala para ela, sinal vermelho, pare.
E aí o pensamento dela é rígido, pare é pare. Ela não consegue relativizar. Tipo assim, 3 horas da manhã você está no meio, no centro de Poços de Caldas, não tem nenhum carro, o sinal está vermelho, você vai lá ficar parado? Não, você vai embora. Então, quando você está adulto, nessa fase dos 18, você começa a relativizar. Você pensa sobre o que seu pai e sua mãe explicou, ensinou, debateu com você, e você, a partir da sua lógica, você vai aderir. É nesse aspecto que nós precisamos apostar na doutrina. Ok? A nossa doutrina, nesse aspecto, ela é maravilhosa. Por quê? Porque é a única que vai ao encontro da lógica do Espírito que está ali, para responder aquelas perguntas: de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Ok? Bom, eu espero com isso. Acho que tá bom, né, seu Milton? E aí a gente abre para algumas perguntas. Pode ser? Vamos lá, então. Bom, acho que a casa espírita, observando isso, ela pode, por exemplo, promover uma palestra como essa, aonde alguém busque conscientizá-los desse papel, ok? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que na própria evangelização, os adolescentes sejam instigados a perguntar para o pai por que eles não ficam lá. Porque os filhos são instrumentos da evolução dos pais. No penúltimo seminário que eu dei em Guaxupé, eu dei um seminário e logo depois, no dia seguinte, eu recebi via e-mail um texto de um adolescente de 17 anos, me pedindo dica de como colocar Deus na vida dos pais dele, não foi? 17 anos. Então ele disse que adorou minha palestra, que na casa dele Deus nunca entrou e que ele gostaria de ajudar os pais. Então eu acho que deve instigar o adolescente a perguntar. Perguntar: pai, por que você não vai? Por que você não participa? Né? Porque nós somos instrumentos da evolução uns dos outros. Oi. Sim, o funk. Como que você chama? Rosana. A Rosana, atrás da pergunta dela, ela quer saber se eu sou perfeita e se eu pratico o que eu falei. Olha só, Rosana, incluir sempre, na medida do possível, ok? Veja só, eu não sou salvador da pátria. Eu nunca vi o menino, eu nunca vi a mãe dele, então eu não posso, no meio da CIA,
abordar a mãe dele e dizer: vem cá, vamos conversar, pelo amor de Deus, entendeu? Então assim, como eu sou humana, não sou Chico Xavier, tá? Eu me senti mal, não gostaria que alguém imaginasse que alguém pensasse que é meu filho, tá bom? Porque você, qualquer um de nós aqui, não vai gostar. Por mais que você tente acertar, você quer muito que seu filho dê certo, né? Então eu tive uma atitude para lá de comum, que de repente qualquer um de vocês também faria. E incluir sim, mas na medida do possível, né? Porque ali eu teria que dar uma palestra no meio da ceia: atenção gente, isso aqui não é legal, não sei o que, mas vamos compreender. Não. Ou então chamar a mãe e falar: olha, eu observei. Nossa, a mulher ia falar: o que isso tem a ver com isso, meu filho, não é? Então é complicado. Oi. Olha o microfone. A minha pergunta tem relação com a alienação parental. Eu sou divorciado há 1 ano e meio. Tenho um filho de 5 e um de 8 anos. Eu queria entender por que o espírito encarnado, como mulher, espírita, por que a alienação parental? Por que a figura do homem, em pleno século XXI, ainda é só de prover e não de amar? Eu gostaria de entender por que a mulher faz isso. Porque há uma dificuldade atualmente de eu chegar até meus filhos. Eu estou tendo que pedir para a justiça resolver esse problema, sendo que eu acho que não há necessidade disso. Sim. Como que você chama? Valdinei. Valdinei. Olha só, Valdinei, eu atendo várias pessoas na sua situação. O que eu diria para você? A sua ex-mulher, ela precisa de entendimentos que ela não tem ainda. E isso tudo são questões dela, que ela vai ter que resolver no tempo dela, tá? Grosseiramente falando, entrega ela para Deus. Em relação a você com os seus filhos, nós teríamos que ficar horas juntos conversando, tá bom? Mas assim, bem sinteticamente, você com seus filhos, você deve fazer o melhor que você puder. Jamais, mesmo que você tenha vontade, porque você é humano, jamais atacar a figura da mãe deles, ok? Jamais. E tentar, do ponto de vista legal, realmente adquirir a possibilidade, esse documento aí que te dá a possibilidade de conviver com seus filhos. Então, vá em busca da questão legal, para você ter esse direito e para você estar na lei, ok? E seja perfeito com os dois. Você é o modelo masculino dos dois. Grosseiramente falando, para você tentar entender, é mais ou menos assim. A Francisca vira para você e fala assim: Valdinei, sabe a deusa? Ela é ladra. É a Francisca que está te falando. Você nunca me vê roubando. Você está comigo toda semana, nunca me viu roubando, nunca viu a polícia atrás de mim. Tem alguma coisa errada. E não é comigo. Entende? Então, seja lá o que for que a sua ex-mulher, por estar doente, ore por ela. Peça a Maria que coloque ela no colo. Mesmo que você tenha vontade de triturar a cidadã, porque você é uma pessoa normal, tá? E não vem com essa história de eu sou espírita, eu não sinto isso. Sente sim. Entendeu? Mesmo que você peça a Jesus clareza, discernimento e aposte em você com eles. Entendeu? Papai, a mamãe falou isso. Por que a mamãe falou isso?
pergunte para ela, vamos fazer nossas coisas? Papai estava com saudade. Olhe no olho deles e fala, papai te ama, papai faz qualquer coisa por você, e vamos cuidar aqui de nós, ó. Papai, olha, a minha mãe estava falando, filho, depois você vê com ela. Mamãe, mas papai, a mamãe falou, filho, olha, veja com ela por que ela falou. Você é perfeito, ok? É isso. Ela vai cansar de falar que eu roubo, mas você não me vê roubando. Você entendeu o exemplo? É isso. Oi. Oi. Eu gostaria de saber um pouco sobre o complexo de Édipo. Se ele tem a ver com espiritualidade ou se é uma coisa da criança mesmo. Se o desenvolvimento é conforme a ação da mãe com o filho. Eu li alguma coisa sobre Édipo, mas eu acho que ficou um pouco abstrato no que eu quero saber. Não é muito espírita, não é muito... Complexo até de Édipo. Que idade e se é normal, se o ciúme tem a ver com o complexo de Édipo também, Sim. O ciúme extremo. Olha só, a relação mãe e filho, normalmente, na maioria dos casos, ela tem um grau qualquer de simbiótico, ok? Então, essa autonomia psíquica, autonomia, nomia do grego regras. Autonomia é a nossa capacidade de nos autogerenciar. E a autonomia psíquica é a que preside todas as autonomias. Ou seja, você de repente é totalmente autônomo do ponto de vista financeiro, mas você tem 40 anos e mora com sua mãe. Entendeu? Ou então você é totalmente autônomo do ponto de vista financeiro, tem 40 anos, não mora com a mãe, mas vai todo dia comer lá. Ou então leva a roupa para ela lavar. Ou então você passa mal e ao invés de ligar para o médico, liga para a mãe, né? Então tem uma autonomia psíquica em algum grau prejudicado, né? A questão do complexo de Édipo é uma visão particular da psicanálise, do Freud, tá? Ele deu um nome para essa simbiose quando ela fica muito acentuada, tá? Espiritualmente falando, a gente sabe que ninguém nasce filho de ninguém de graça, né? Então nós vamos ter que administrar melhor essa relação. E às vezes não é simples, às vezes precisamos buscar ajuda, tá? Mãe separada que põe o filho para dormir na cama com ela, até que ponto ela não está endossando o não corte desse cordão umbilical, dessa extensão. O filho que inconscientemente assume o lugar do pai, isso não é legal, entendeu? Mas aí a pessoa que está envolvida, ela vai ter que ter clareza ou então buscar ajuda, não é? E às vezes uma sogra, uma cunhada, alguém que é chato e fala alguma coisa, é legal a gente ter a humildade suficiente, mesmo que a gente não diga para a pessoa, obrigado que você falou isso, né? Mas você vai para casa e pensa, nossa, minha cunhada falou que eu não desgrudo do meu filho, ai, não gostei. Mas então se eu não gostei, ela tem alguma razão nisso, então eu preciso pensar, será que eu estou fazendo bem para ele? Não é? Tem algum Édipo. É mais ou menos isso. Ajudei. Outra coisa, bem rapidinho antes que eu esqueça, porque tinha uma pessoa no intervalo que me fez umas perguntas, então eu vou já falar para vocês todos. Olha só, parem de focar na parte negativa do filho, do sobrinho, do afilhado e do neto. Você não tem jeito, não fale isso. Coloque o foco no comportamento. Filho, você é um menino muito inteligente e às vezes você pisa na bola com isso. Fique atento. Você pode fazer melhor. Ao invés disso a gente fica falando, gente, mas o menino não tem jeito. Não fala isso, porque você não vai estar apostando no potencial desse espírito de caminhar, gente. Não é? Oi. Fala. Um casal separado, um dos dois segue alguma religião ou filosofia, o outro não.
Gostaria de saber o que fazer para que isso não tenha uma influência negativa no comportamento da criança. O fato de ter uma concepção religiosa diferente não vai interferir. O que vai interferir é a sua postura com a criança, ok? Exemplo, o meu irmão, ele é presbiteriano. Ele mora em Fortaleza e ele é presbiteriano. E ele acha que eu tenho demônio, porque eu sou espírita, né? E eu respeito que ele acha que eu tenho demônio. E aí ele me fala assim: minha irmã, ele tem uma voz linda, porque ele é locutor, ele é âncora do jornal lá. Então ele fala assim: minha irmã, você continua de conluio com o demônio? Aí eu não falo nada. Ele fala assim: você continua indo naquele lugar. Estou orando por você. Então eu não dou atenção para quando ele diz que eu estou com demônio. Eu não dou atenção quando ele diz que eu ainda estou indo naquele lugar. E quando ele diz: estou orando por você, aí eu falo: amém. Que bom. Ok? Então é isso. Papai vai na igreja batista e a mamãe vai no espiritismo. Ok. A postura do papai de respeitar. Paulo de Tarso nos ensinou que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E também nos ensinou: examinai tudo e retende o bem. Nós temos pessoas da nossa família que é da igreja batista, e nós vamos na igreja batista. Sabe por quê? Porque a gente adora cantar, e lá tem um coral mó da hora, entendeu? Tem aquele coral muito animado, assim: Jesus, estou aqui, não sei o quê, e põe tudo que é demônio para fora, entendeu? A gente acha ótimo, então a gente vai, não é? É respeitar. Papai, a mamãe quer me levar lá na igreja. Vai, meu filho, que é bom, vai lá. Na hora que crescer, decidir, falar assim: pai, não quero ser espírita, quero ir com minha mãe, ótimo. Melhor lá do que em qualquer outro lugar. Então é a postura, não tem a ver com ser de religião diferente, tem a ver com como cada um lida com isso, que é o que o espírito vai absorver, ok? A minha mãe fala, minha mãe ela é analfabeta, é o maior barato, né? Porque eu sou endemoniada, o meu irmão é pastor e a minha irmã é missionária. E aí a minha mãe fala assim: tá tudo bem, minha filha, porque esse demônio aí que você mexe com ele, ela é tão bom. Que ela só me vê fazendo o bem, né, gente? Que diabo de demônio é esse que... Né? Então deixa ela, né? Fala, moço. Doutora Deus, obrigado pela palestra. Das várias coisas que eu aprendi com a senhora hoje, uma que eu gostaria de aprofundar mais é no contexto, quando o espírito pretende reencarnar, antes mesmo da fusão dos gametas, já está havendo ali a fecundação, espiritualmente falando. Então. Qual espírito, então, gostaria de reencarnar numa favela, filho de um pai traficante, de uma mãe não tão afeta assim aos filhos? Isso seria assim uma necessidade, uma última opção, ou não tem negociação nenhuma? Como seria isso? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, então na média nós somos todos farinha do mesmo saco, ok? Na média. Você está no mesmo planeta que o Fernandinho Beiramar. Então ele tem aquele problema e você tem o seu, que de repente é só diferente, mas você está no mesmo planeta. Então ele tem coisas para aprender onde ele está e você para aprender aqui, ok? O fato de você nascer num contexto pobre, de uma favela, ou num contexto rico, materialmente falando, não necessariamente identifica o seu grau evolutivo,
mas identifica que você precisa de alguma lição. Então pode ser que você nasça lá sendo provado, pode ser que em alguns raríssimos casos você seja missionário, né? Você seja uma irmã Dulce da vida, um Chico Xavier da vida, ok. Mas pode ser que você precisa vivenciar aquela prova. De repente, você em outra vida vivenciou questões ligadas àquele núcleo e que agora você quer estar naquele meio sendo tentado e resistir a algumas questões que você vai vivenciar ali. Semana passada, há 2 semanas atrás, nós fomos dar uma palestra, como chama aquele lugar? Jandira. Num lugar, nesse lugar que a gente foi, um lugar bem pobre, uma região bem pobre. No fim da palestra, um menino, 17 anos ele tinha? Acho que era. Um adolescente, 16, 17 anos. Ele chegou para mim, para o meu marido e falou assim: olha, eu adorei a sua palestra. Eu venho aqui nesse centro sozinho, porque ninguém me traz aqui. Eu venho porque eu quero. A minha mãe é prostituta, meu pai é alcoólatra e meu tio que mora com a gente é bandido. A minha irmã está indo no mesmo caminho da minha mãe. E eu tenho certeza que eu nasci naquela família para ensinar um monte de coisas para ele. Olha, eu estou toda arrepiada. 17 anos o menino falou. Então, nós estamos no lugar certo. Independente de ser no casarão, na favela, na rua, a gente está no lugar que a gente precisa estar. Sendo provado o tempo todo. Oi. Oi, doutora. Eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa da homossexualidade junto com o espiritismo, entendeu? Assim, com a psicologia e o espiritismo. Olha, é um assunto complexo que daria para a gente ficar aqui até o fim do dia. Tem um DVD meu que trata da energética do psiquismo e a identidade, que é bem esclarecedor. E tem um livro maravilhoso do Dr. Andrei Moreira. Dr. Andrei Moreira, ele é presidente da AME de Minas Gerais. Ele é aqui da região de vocês. Dr. Andrei Moreira tem um livro maravilhoso chamado Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Leia, tá? É maravilhoso. Mas se eu tiver que deixar algo para você levar e fazer suas reflexões, ali tem um espírito que precisa ser amado e que por conflitos vários está vivenciando aquela situação. Quanto mais amor, mais ele poderá superar qualquer lacuna que ele tenha, ok? E a gente deve tomar cuidado para não excluir. Lembra da palestra de ontem? O que será que ele fez? O que será que não sei o quê? É um espírito. E se ele nasceu na sua família, sob a sua tutela, ele precisa de você. E é você que está preparada para lidar com ele. Na hora que você diz, eu não aguento, eu não quero saber, não sei o quê, você está piorando a situação. Amar não significa achar bonito, dizer que é tudo bom, que está tudo perfeito, não. É entender aonde está o conflito e no que eu posso ajudar. E mais, no meu DVD eu faço várias reflexões. Onde eu posso ter contribuído para isso? Ok? Eu atendo um monte de espíritos adolescendo com conflitos sexuais e que às vezes, na verdade, a pessoa não é homossexual. Ela só está em dúvida quanto à identidade por causa de tanta decepção. O meu pai não vale nada. Na minha família só tem homem que não vale nada. Será que eu gosto de homem? Será que eu vou querer um homem? Qualquer homem que eu vou arrumar vai ser assim? Eu fico em dúvida. Então eu vou gostar das minhas amigas. Então eu acho que eu sou homossexual. Às vezes nem é.
É só um conflito de identidade, ok? Doutora Deus, é o seguinte, no caso de adoções tardias, o que nós podemos fazer para minimizar aquela primeira fase em que seria a sedimentação do espírito imortal? É um desafio, ok? Mas, se você abraçou essa tarefa, confie, peça inspiração à espiritualidade, leia. No meu site tem várias dicas de leituras para cada fase, para cada situação. Leia bastante, para você se aparelhar, porque muito amor é tudo de bom, mas a gente precisa de técnicas, de como aplicar isso, né? Uma das posturas que eu acho, assim, fundamental, é que você não minta. Como que você adotou, em que circunstância você adotou e qual que é o seu objetivo. Ele tem rejeição, ele se sente rejeitado, isso não é problema seu. Então você ajudá-lo para que ele não fique dando patada em todo mundo para se vingar daquela rejeição primeira, entendeu? Eu sou assim porque eu sou adotado. Aí qualquer pessoa que me sugira algum sentimento de que seja melhor, mais bonito, sei lá, qualquer coisa que eu ataco, eu agrido, entende? Então assim, você ensinar para a pessoa isso, não é? Porque tem a ver com a demanda dela. Tem um filme bem interessante chamado Voltando a Viver. Veja esse filme. Se você quiser alguma dica, alguma coisa depois de ver o filme, me manda um e-mail que eu te dou, tá bom? E você que me perguntou do processo reencarnatório, tem um livro chamado Gestação Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi. Maravilhoso esse livro. Esclarece bastante todas essas fases aí, como é que a gente se liga, como que a gente escolhe, como é que é isso. E ele usa conceitos da física, né? Aliás, eu convido todos vocês para nós revermos. André Luiz, quando ele fala lá em Missionários da Luz, por favor, não me linchem, tá? É só para a gente pensar. Quando ele fala lá em Missionários da Luz, no ministério, na filinha, era um jeito dele fazer ficar acessível a informação para nós, tá? A física hoje mostra que de repente não é uma filinha, porque senão essa fila ia ser grande demais, é muita gente, entende? Então a física nos mostra hoje que o processo é muito mais sutil e mais complexo, que a gente não entende. Então, quando você vibra numa determinada frequência, você vai imantar o óvulo da sua mamãe e do seu papai que está vibrando naquela frequência, ok? Então, esse processo de escolher não é necessariamente ir para a fila, ficar lá, ok? Então, vamos rever, vamos abrir nossa mente para caminhar com a doutrina e a ciência, tá bom? Quem mais? Oi. Essas técnicas de fertilização assistida, poderia falar sobre como que se processa essas técnicas de fertilização assistida, por exemplo, a fertilização in vitro, a doação de esperma sem saber quem vai ser os filhos, né? A produção independente em que mulheres resolvem ter filhos sem a presença masculina, sem o pai, que eles... Então, alguma coisa do ponto de vista espírita a esse respeito? Na verdade, não é exatamente a minha área, e eu aconselharia as pessoas que têm dúvidas quanto a essas questões a ler as obras do Cajazeiras, que ele é de Recife, né? Da AME de Recife. Francisco Cajazeiras. Eu não sei qual que é o primeiro nome, mas ele tem vários livros falando de bioética, e ele faz esse paralelismo entre os conceitos doutrinários. Se eu tivesse que dar um recado sobre isso, a partir do que eu penso, eu diria que
Todas as técnicas que surgem em qualquer campo, elas podem ser usadas para o nosso benefício. E como a lei de Deus está na consciência, o que realmente conta para Deus é a nossa intenção, né? E aí a gente vai ter que pensar, emparelhar com os conceitos doutrinários para ver se a gente gostaria que o outro fizesse isso com a gente, né? Colocar sob o crivo da nossa razão essas questões. Você faria isso? Eu não, né? Se você for fazer uma inseminação, ok, você está fazendo uma inseminação, você está indo em busca desse espírito, é um gesto de amor, né? Então você também vai estar imantando o óvulo. Aí quando entra nessas questões de vender, de não sei o quê, aí eu já acho que é bem complicado, eu acho que eu não faria. Quando uma criança adquirir uma doença, uma certa doença, que a medicina não explica, que chega no diagnóstico por eliminação, e também não tem tratamento. E são palavras do médico. Tem a ver com o espírito que tenha vindo entre dois espíritos, com a missão de ajudar dois determinados espíritos, e que esse espírito da criança não está conseguindo atingir a sua missão. Vamos dizer assim. Essa doença tem a ver com a falha, ou pelo fato de ela não estar conseguindo a missão de juntar, de harmonizar os outros dois espíritos? Entendi. Aí vai uma segunda pergunta. Essa doença, ela pode levar a óbito. Ela pode desistir de lutar para ajudar esses dois espíritos e voltar para o mundo espiritual? Olha só. Primeiro, a gente precisa pensar o seguinte: quem que disse que essa criança veio, esse espírito veio com essa missão? Isso é questionável, né? Nós estamos juntos, todos nós, como instrumentos da evolução uns dos outros. Então, assim, não tem como afirmar isso. Fulano veio para unir aqueles dois, para isso, a gente pode supor, a partir do que a gente observa, que de repente a pessoa teria uma tarefa específica, mas é difícil. Eu acho complicado alguém sem a autoridade de um Chico Xavier da vida, entende? Sem a autoridade de um Kardec. Eu acho muito complicado alguém falar isso, tá? Que o seu filho, ou a sua sobrinha, ou o seu neto está em missão para unir não sei quem, não sei quem. Acho complicado. Estamos todos juntos para aprender uns com os outros. Instrumentos da evolução uns dos outros. Esse é um primeiro entendimento. O segundo, que também é assunto para mais de uma palestra, quem quiser adquirir meu DVD, olha o Plim Plim. Precisamos rever o nosso conceito de doença. Ninguém adquire doença. Nós somos espíritos. Energia E igual a mc² do Einstein. Nós somos espíritos em um corpo. Então nós construímos nossas doenças. Toda doença é construída. Se vocês quiserem, tem uma vasta bibliografia para indicar. Uma delas, A Doença como Caminho, do Dr. Rudger Dawkins. Ele é PhD e ele é fundador da psicoterapia reencarnacionista. Então, o espírito, a partir do que você pensa, do que você sente, você molda a sua biologia. Por exemplo, o pâncreas é o nosso órgão do bom humor.
E aí você conhece aquela pessoa que é bem mal-humorada. Aí você fala para ela assim: ai gente, está chovendo, mas já já o sol vem. Ai, não gosto de sol. Ah, mas vai ficar sol, mas vai ficar assim um pouco frio. Ai, não gosto de frio. Ai gente, amanhã é segunda-feira, começa tudo. Ai, começa tudo, que ódio. Então ela é negativa. Ela está apostando no mau humor. Ela é uma séria candidata a ter pancreatite. E se ela continuar apostando, isso pode evoluir para um câncer de pâncreas, que é o que mata mais rápido. Então, o câncer de pâncreas, a pancreatite não foi adquirida. Ela enquanto energia, ela manipula magneticamente impulsos que vão se tornar impulsos químicos no seu corpo e vai ficar doente. Não existe criança, tá? Existe espírito que está criança. E se você trouxe uma coisa mal resolvida de uma outra vida, certamente nessa, já que o perispírito é o modelador biológico, nessa você vai ter que reparar umas coisinhas. Mas mesmo assim você não vai adquirir. Você construiu e aí você vai ter que rever isso. Então, ampliem seus conceitos do que seja doença. Fulano pegou, ninguém pega doença. Se fosse assim, todo mundo no hospital, os médicos todos estariam perdidos. Então ninguém pega. A partir do que você vibra, você vai atrair e vai construir a doença. Algo mais? Podemos então encerrar? Sobre a concepção do adolescente, 16 anos, de quem é a responsabilidade espiritualmente? É os avós ou a adolescente com 16 anos? Como assim? Ela está estudando. Como que a mãe já falou, eu vou ter que ajudar a cuidar, porque ela está estudando, ela não pode deixar de estudar. De quem é a responsabilidade espiritualmente? Ela é a filha ou é da avó? A avó tem que ajudar, ela tem essa obrigação, ou ela só vai dar uma força, ou a obrigação é da filha? Olha, o filho, quando nasce, o espírito quando vem, o papel dos pais é sempre conduzir. Pergunta 208 do Livro dos Espíritos, ok? Para a lei da terra é até 18, a lei dos homens. Mas a gente está falando do ponto de vista espiritual, né? Eu diria que papai e mamãe, vovôs e vovós, são responsáveis até o último dia, até quando desencarna. Ser responsável não é pagar todas as contas, deixar a menina em casa e não vai trabalhar, não é isso. Ser responsável é envolvê-la no âmbito familiar, dividir tarefas, cobrar as tarefas com amor e dar exemplo. A maior responsável pela própria evolução dela é ela própria, mas os pais e os avós, no caso, trouxeram a responsabilidade, a tarefa, a missão, pergunta 582 do Livro dos Espíritos, de conduzir esse espírito, de mostrar o caminho e de amar, tá? Principalmente, porque quando a gente ensina o filho a trabalhar, a gente está amando. Quando a gente fala dar amor, viu que eu falei para você lá, da pergunta sobre a homossexualidade? A gente fala dar amor, a pessoa pensa que amor é só ficar abraçando, beijando e falando, ah, que lindo. Não é isso, gente. Dar amor é se comprometer com o outro, é ir em busca do que o outro pode estar precisando para se melhorar, é aprender junto com o outro. Algo mais? Oi. Suicídio,
ela já vem com o espírito, a tendência do suicídio, o suicídio pode ser desenvolvido, vamos dizer assim, durante a infância, a adolescência? Olha, é muito difícil afirmar, porque cada caso é um caso. A obra clássica da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Sentiram? Um suicida. A maioria dos espíritas leram Memórias de um Suicida e ficaram com um monte de minhoca na cabeça e ficaram pondo minhoca na cabeça de um monte de gente. Ali é Memórias de um suicida, tá bom? Então ele viveu aquela experiência e Ivone, com a sua psicografia, a sua mediunidade abençoada, nos trouxe aquele exemplo, para nós pensarmos, para nós refletirmos, para como ajudar, ok? Mas cada caso é um caso. Chico Xavier, no livro Gaveta de Lágrimas, é um livro que nem está sendo mais publicado, é bem velhinho, é um dos primeiros. Ele conta o caso de um moço que ele ele nasceu paraplégico, e a mãe dele foi ter com o Chico, porque ela não aceitava que o filho dela, o único filho, paraplégico, e aí o Chico disse para ela que ele, em 3 encarnações anteriores, ele se jogou de um rio X lá, e aí ele pediu para reencarnar sem as pernas, para contê-lo naquele corpo e ele não se suicidar mais, pelo menos daquela maneira, não é? Mas isso é um caso, né? Então ele já teria, nesse caso ele já teria nascido com a tendência suicida, ok? É importante a gente lembrar que, pelas pesquisas científicas, o que o suicida mais quer é viver. Então veja, se a pessoa traz essa postura de não aceitação da vida, de questionamentos, de vazio, ela precisa de muito amor. É muito importante que quem se envolve, que quem está na família, não fique se culpando, entende? Faça o seu melhor, se comprometa com a pessoa, mas pode ser que tenha um recôndito da alma dela que você não vai chegar, que você não vai conseguir evitar. Então você também lidar com essa sua impotência diante da decisão da pessoa, que é uma decisão extrema, é bom para você também, para você ajudá-la nesse sentido, né? Então assim, é um espírito que tem muita angústia, que tem essa coisa do vazio, mas que no fundo o que ele realmente quer é viver. Então, quanto mais próximo dessa pessoa a gente tiver e buscar meios de ajudá-la, pedindo inspiração também à espiritualidade, né? A gente faz, mas assim, vai ter um ponto que é até aquele ponto que você vai, tá? A maioria das pessoas que lidaram, que tiveram alguém próximo que se suicidou, fica para sempre com essa culpa, de repente, não estou falando que você tem, tá? Eu estou citando, com a culpa de que poderia ter feito mais, né? A gente sempre vai fazer, se comprometendo aquilo que está ao alcance da gente. Pode ser que tenha um ponto lá da mente e do tipo de processamento da pessoa que você não vai chegar, entende? Então, muita oração, muito esclarecimento. É importante pegar a foto da pessoa. Quando eu perguntei para vocês se vocês queriam o seminário de luto, a gente pode combinar ano que vem, sei lá, você no segundo semestre, né? Eu adorei vir, o hotel é ótimo, a comida é boa. Então eu volto, né? Esse seminário do luto é muito bom, gente, porque o luto é um tabu, a morte é um tabu, e a gente precisa lidar melhor com isso. Então, uma das coisas que você pode fazer para ajudar o suicida, depois do ocorrido, é você pegar a foto e conversar bastante, esclarecendo ele, que ele é um espírito, que a vida continua. E aí eu aconselho você e qualquer pessoa a ler os livros do James Van Praagh. Ele é maravilhoso, ele é uma espécie de Chico Xavier dos Estados Unidos.
Ele é maravilhoso. Os livros dele tá R$10 na loja americana. Aqui tem loja americana? Então, tem uma promoção, qualquer título. Conversando com os espíritos, em busca da espiritualidade, a força da vida, assuntos pendentes, espíritos entre nós e laços de amor eterno. Maravilhoso. Eu uso muito os livros dele para ajudar nos atendimentos. Que mais? Pronto? James Van Prague. James V-A-N Prague, P-R-A-A-G-H. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a doutora Deusa, agradecemos aos nossos apoiadores, o Hotel Lisboa, da nossa companheira de trabalho, lá do Luz e Esperança, Maria, né, que, no exemplo, como nós vemos, de muitos trabalhadores, não espera que a gente vai chegar, porque quando nós chegamos lá para conversar com ela, para ela hospedar, ela falou assim: nossa, vocês estavam demorando, eu quase fui atrás de vocês. Então nós temos trabalhadores nas nossas casas espíritas que nem esperam ser chamados, eles já vêm e se oferecem para o trabalho, porque já entenderam a mensagem de libertação do trabalho na casa espírita. Vimos também com a doutora Deusa que, apesar da vasta literatura espírita, que nós encontramos tudo, nós encontramos obras de outros autores que contribuem muito para o nosso entendimento, para o nosso crescimento e para que nós valorizemos ainda mais a doutrina que temos. Então vamos também incluir essas leituras de pesquisadores de outras religiões, de outras linhas de pensamento, né? Como Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos buscar aquilo que nos convém também, quando existe fora da literatura espírita, para que a gente possa abrir o nosso pensamento e entender que todos também estão cumprindo missões. Pesquisadores que dedicam uma vida inteira no laboratório, né, de pesquisa, numa análise, no estudo, e que não são espíritas, porque eles precisam levar a mensagem de Jesus, de libertação, para outras linhas de pensamento e também para o meio acadêmico. Nós agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores, o Hotel Lisboa e a Master Cabo, que possibilitou que a nossa Semana Espírita possa alcançar outros limites, além do nosso núcleo aqui de Poços de Caldas, que outras pessoas possam ter acesso a isso. É muito importante também que a gente leve a mensagem, né, a todos aqueles que a buscam. Então agradecemos de coração por essa possibilidade de disponibilizar o conteúdo das palestras para que a nossa Semana Espírita não termine hoje, não termine aqui, que ela continue nas nossas reflexões, nos nossos corações e nas nossas casas. Agradecemos também a todos aqueles que nos precederam no movimento espírita de Poços de Caldas, aos idealizadores da Semana Espírita, né? Ao Danilo, a Maria José, que começou com o presidente da AME, o Danilo, né? A execução, porque a concepção começou antes de todos aqueles que trabalharam, que fundaram as casas, que se mantiveram e se mantêm fiéis à doutrina espírita, que trabalharam, aqueles desencarnados que continuam trabalhando para o movimento espírita, para que a gente possa ter esses banquetes de luz que nós temos hoje. Em nome da Aliança Municipal Espírita, nós encerramos essa semana hoje, mas que a mensagem não se encerre em nossos corações, que continue. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus, o nosso reconhecimento pelas bênçãos recebidas, pelo sucesso dessa semana, que não é nosso, que pertence àqueles que coordenam, que direcionam as nossas atividades, pelos corações com quem podemos confraternizar,
por aqueles que cooperaram dos dois planos para que hoje estejamos aqui rendendo graças ao Criador. Agradecemos, Senhor Jesus, por fazer parte dessa seara, dessa equipe de ceareiros do Teu Evangelho de Luz. Agradecemos a todos aqueles que dedicaram-se para que nós estejamos aqui hoje. Agradecemos, Senhor Jesus, a todos aqueles que abriram as portas da doutrina espírita, aqueles que nos conduziram para dentro da casa espírita. Agradecemos por aqueles que nos trouxeram para esta existência material, que possibilitaram que aqui estivéssemos, aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos lares, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de jornada. Nossa gratidão, nosso reconhecimento. E a Ti, Senhor, que nós possamos servir, que nós possamos retribuir essas bênçãos, trabalhando, servindo, nos tornando melhores. Graças Te damos, Jesus, por todas as bênçãos da existência. Que o Teu amor, que a Tua luz nos abençoe e que levemos essa luz aonde estivermos. Guarda-nos na Tua paz e que o Teu amor esteja sempre conosco. Que assim seja.